Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações, amém? Que alegria podermos estarmos juntos aqui neste lugar para adorarmos o nome do Senhor, é uma grande alegria. E eu quero começar lendo a palavra do Senhor junto com vocês. Eu peço que você abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Nós vamos ter aqui uma breve leitura da palavra do Senhor e depois vamos cantar louvores ao nosso com esses amados irmãos, queridos irmãos da nossa equipe de louvor. Hoje a banda Alfa. Bênção demais. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 24, a partir do versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Amém? Gostaria que você lesse junto comigo em alta voz o versículo de número 49. Juntos. Aliás, o versículo de número 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Mais uma vez. Vós sois testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. Amém? Nós não estávamos lá, mas nós cremos pela fé. Isso porque o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, abriu o nosso entendimento. E hoje nós somos pessoas com o entendimento aberto pelo Espírito Santo do Senhor. E por isso nós somos testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Por isso nós cremos que é verdade e vamos pregar e testemunhar ao mundo a respeito dessas verdades. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé como testemunhas que amam o Senhor e testemunhas da salvação, testemunhas da ressurreição e da morte do nosso Senhor e glorificá-lo por tudo que Ele fez na nossa vida, porque esses atos, essa obra nos salvaram e hoje nós somos libertos, hoje nós somos livres para adorar o nome do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao trono de graça do nosso Deus para adorá-lo com muita alegria no nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, nesta hora e glorificamos o teu santo nome, Senhor, e queremos, Senhor Deus, dizer ao Senhor: muito obrigado. Obrigado porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Obrigado porque pelo Espírito Santo do Senhor nós podemos dizer que somos testemunhas das tuas obras, Senhor, dos teus feitos, e continuamos sendo até hoje. Somos testemunhas pela fé da tua morte e da sua ressurreição, que nos trouxeram a salvação e a esperança da vida eterna, e continuamos sendo testemunhas dos teus feitos, dos teus grandiosos feitos, Senhor, sobre a face da terra. E ainda hoje, Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos louvar o teu santo nome, queremos cantar louvores em gratidão ao que o Senhor é e principalmente também a obra do Senhor na nossa vida. Mas também, Senhor, queremos te adorar pela sua majestade, grandeza, soberania, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Louvado seja o teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor, e abençoa o teu povo aqui. Alegra o coração do teu povo para te adorar, Senhor. Assim nós clamamos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cumprimente o seu irmão. As famílias podem se abraçar como de costume, tá bom? Com alegria, e vamos cantar louvores ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Que bom que vocês vieram. Vamos louvar a nosso Deus juntos. Amém? Que
Nessa manhã, Jesus, vamos declarar mais uma vez o que Ele fez naquela cruz por nós, amém? Sangue da nossa inclusão, dor que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor. Morte, Morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou. aleluia. Pra celebrar seu louvor, Nós te adoramos, Jesus. adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino de aqui exaltamos. Adoramos. Bem forte. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino de aqui exaltamos. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele nos lembra: e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. Vamos adorá-lo mais uma vez. Um refrão: adoramos o teu grande nome, Jesus. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino de aqui exaltamos. Adoramos. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino de aqui exaltamos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós também somos testemunhas da sua bondade. Pode sentar um pouquinho, meus queridos. Só um momentinho, já nós vamos continuar adorando o Senhor com uma bela canção. Enquanto nós vamos cantar a próxima música, nós vamos ter a oportunidade também de responder ao Senhor como testemunhas da sua graça e como testemunhas da sua generosidade para conosco. Quem aqui tem a certeza e tem experimentado a generosidade do Senhor, diga amém. Amém. E como pessoas que têm experimentado a generosidade do nosso Deus, nós também vamos ter a oportunidade, como testemunhas dessa generosidade, dessa graça, dessa misericórdia e do sustento do Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos poder responder também com os nossos dízimos e ofertas, sendo generosos também voluntariamente, com alegria. Nós podemos dar dízimos e ofertas na casa do Senhor, que é um grande privilégio. Amém? Enquanto cantamos essa canção, vamos fazer isso com alegria. Novamente de pé, novamente de pé, nós vamos adorar o nome do Senhor e cantaremos. Aqueles que puderem, obviamente, colocar de pé, aqueles que podem fazer isso, vamos louvar o nome do Senhor. O nosso bom pastor nos conduz em segurança. Vamos cantar isso. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu
sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Aleluia. Contigo andamos em segurança, Jesus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Aleluia. Com Ele. Que maravilhosa segurança nós temos esse pastor. Amém? Vamos cantar uma canção que talvez os irmãos vão aprender conosco agora. Uma canção linda que exalta o nome do nosso Deus, dizendo que Ele é o nome sobre todo nome. Vamos cantar. Com o meu coração
ti, Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Mais uma vez. Com o meu coração eu creio, com minha boca eu confesso, tu és meu único Senhor e Salvador. E sou seu trono, sua glória, por me amar, em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, na cruz se entregou. O Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou. Não há outro nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, com poder e autoridade, pra sempre reinará, assentado sobre o trono. No meu coração tu estás, e não há outro, não há outro, não há outro, Não há outro como Ele. não há outro. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, Com poder. com poder e autoridade, pra sempre reinará, assentado sobre o trono. No meu coração tu estás, não há outro, não há outro. Aleluia. Amém. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Tem mais uma? Não? Acabou? Terminou? Que bênção. Pode sentar, meus queridos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que bom. Que música linda, hein, pastor? Que música linda. Que música linda. Que canção maravilhosa. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Eu louvo o Senhor, queridos, porque nosso ministério de louvor tem todo um cuidado para escolher canções que falam o nosso coração, falam o coração da igreja e que adoram o nome do Senhor. Você percebe nas letras, né, das canções. E nós louvamos o Senhor por isso. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome dele. Eu quero apenas saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Só dá um tchauzinho assim. Tem alguém? Hoje não temos. Hoje não temos, mas que bom que você está aqui para adorar o nome do Senhor junto com a gente. E nós vamos, nesse momento, chamar aqui o nosso querido pastor Luciano. Que bom, pastor, que o senhor está conosco novamente. O pastor teve uma breve viagem aí no final de semana passado e retornou,
né? Retornou já na quinta-feira, obviamente, né? Também para trazer a palavra do Senhor. E nós estamos muito felizes, viu, pastor? O senhor faz falta, viu, pastor? O pessoal fica meio, igual minha mãe falava, meio borocochô aqui quando o senhor não está mais. Meio borocochô, mas benção. Seja bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Vamos orar, pastor, aqui, antes, né, do senhor trazer a palavra. Pai, eu quero agradecer o pastor Luciano e agradecer primeiramente o Senhor, porque o Senhor tem abençoado a vida do nosso pastor, a sua família. Eu quero, Senhor Deus, louvar o teu glorioso nome, Senhor, porque o Senhor levou o pastor Luciano, a Tereza, o Hugo, a Alissa, Senhor Deus, em segurança, os trouxe em segurança até aqui, Senhor. O Senhor cumpriu o propósito também lá, Senhor Deus, onde eles foram, e eles foram grandemente abençoados também. Foi também um momento de refrigério para a vida do teu servo com a sua família, e que bom, Senhor Deus, que ele está aqui conosco. O Senhor use poderosamente a vida do pastor Luciano, como realmente, Senhor Deus, um servo do Senhor, que vai trazer a tua palavra nesse momento. Que o Senhor venha em nome de Jesus a edificar a nossa vida e o nosso coração nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Edward está de casa nova, viu? Depois você vai visitá-lo. Ele mora bem longe daqui, só se atravessar a rua ali já chega na casa dele. Ontem nós estivemos lá, viu, Mari? Ele fez um estrogonofe gostoso para nós, ó. Daqui, ó. Fomos nos congraçar, né? No novo lar do nosso pastor, e móveis novos, coisa bonita, sustância. Agora tem lugar para sentar, para comer, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, é com alegria, né, que a gente está aqui. Quinta-feira nós já tivemos o culto, e eu queria, irmãos, aproveitar esse momento ímpar para pedir uma oração para os irmãos. Nós tivemos aqui em Maringá, alguns dias atrás, 2 acidentes muito sérios na nossa cidade. Um foi bem pertinho de nós, aqui na Avenida Gedner, onde 2 jovens, né, correndo desabaladamente no seu carro, perdeu o controle e bateu num poste. 2 morreram na hora e um está internado ainda no estado grave no hospital. Logo em seguida, um garotinho de 9 anos, o João Hélio, filho da Joelma, irmã da Eliana, que trabalha com o Antônio e com a Miriam há muitos anos. Quer dizer, o Hélio é sobrinho da Eliana, andando de bicicleta, foi alvejado, atropelado por um caminhão. O caminhão passou em cima dele. Passou em cima das pernas do João Hélio. Ele tem 9 anos. É uma família muito querida, uma família que nós conhecemos através da Eliana, que trabalha no Antônio, moça crente. E o pastor Luciano, ontem, a pedido da família, foi na Santa Casa orar com o João Hélio. Logicamente ele está no UTI, logicamente ele está em coma, está correndo risco grande de vida. Ontem à noite ele foi submetido a uma nova cirurgia e todos estavam muito apreensivos, porque estavam temerosos dele não sobreviver à cirurgia, mas ele sobreviveu. Eu orei com ele lá no hospital, fiquei muito constrangido, porque poderia ser a minha filha, poderia ser o seu filho. E eu queria, irmãos, pedir que a igreja orasse por ele, para que Deus tenha misericórdia dessa criança, para que ela viva, porque ela tem uma vida inteira pela frente.
Eu queria pedir, vem cá pastor, vem fazer essa oração, porque o senhor tem um filho, Natan está com quantos anos? Mas já está um homem grande. Mas eu queria que o pastor Edward orasse, irmãos, e vocês se lembrassem desse menino, antes da gente compartilhar a palavra de Deus. Ele se chama João Hélio, ele tem 9 anos, e tem as 2 pernas amassadas e completamente laceradas pela roda do caminhão. Mas pela fé, nós estamos crendo que ele vai ser curado, e que ele vai sair desse hospital, e que de alguma forma Jesus vai fazer um milagre na vida desse menino e ele vai voltar a andar, para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos ter essa palavra de oração por esses jovens também que foram mortos, pastor, e a família deles, porque me disseram ontem, eu não sei se é verdade, mas me disseram ontem que é uma família toda de crentes da Igreja Batista aqui, ali na Avenida São Paulo. Não é isso, meu pastor? Então, irmãos, vamos orar, porque Deus tem um propósito em tudo, mas até no propósito de Deus traz tristeza e choro para nós, até nós compreendermos o que é. Então eu queria que você orasse junto com o pastor Edward, pastor, intercedendo pela vida deles, amém? Vamos levantar um clamor a Deus nesse momento, queridos, pela vida desse menino. E vamos orar também pela família daqueles jovens. Ele é amigo também de um jovem aqui, eles eram amigos de um jovem aqui da nossa igreja também, do Ricardo, né, filho do Ael. Estão bastante tristes também com essa situação, mas principalmente vamos orar pelo João Hélio nesta hora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor pela tua misericórdia nesta hora. O Senhor, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é Deus de milagres, Senhor. O Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor é Deus de poderosos feitos. O Senhor é Deus de misericórdia. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do João Hélio e preserve a vida dele, Deus. E entre, Senhor Deus, com sua cura nesta hora. Traz, Senhor Deus, com suas mãos que curam, com as suas águas purificadoras, Senhor. Vai com teu Espírito, Senhor Deus, sobre o João Hélio, naquela UTI, naquela cama de hospital, Senhor. E levanta, Senhor Deus, aquela criança, Senhor Deus, daquele leito, para a honra e glória do teu santo nome. Nós clamamos por ele, Senhor, e cremos, Senhor Deus, no teu milagre. Nós clamamos por ele, pela sua família. Ó Deus, consola o coração da família nesta hora, Senhor. Se revela de uma maneira toda especial aos familiares. Levanta o semblante deles, que eles também estejam, Senhor Deus, clamando também pela vida do João Hélio, como eu sei que estão. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, no teu poder, e cremos no milagre do Senhor, Pai, e clamamos nesta hora. Clamamos também, Senhor Deus, pelo consolo do Senhor sobre a família daqueles meninos que faleceram, Senhor, que morreram. Em nome de Jesus, que eles também seja, Senhor Deus, também um grande aprendizado também para a vida deles, e que eles também possam te buscar, Senhor Deus, ainda mais, de todo o coração. Não permita, Senhor Deus, nenhum tipo de revolta, não permita, Senhor Deus, nenhum tipo, Senhor Deus, de depressão, de angústia exagerada, mas em nome de Jesus, Senhor, consola o coração dos familiares, dos amigos, em nome de Jesus, e cura o João Hélio, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos, podem se sentar. Obrigado, meu pastor. 1 Reis, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Reis, capítulo de número 18. Eu quero narrar um episódio na vida do profeta Elias, que eu creio que tem muito a ver com aquilo que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Espero que seja uma palavra para abençoar o seu coração. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41 ao versículo 46. Você que está aí em casa também, abra sua Bíblia conosco, senta aí no seu sofá, participe do nosso culto, e temos o cuidado, de todo domingo levar esse culto também até você que não pôde vir,
Você que de repente faz parte do grupo de risco, você que de repente, tem assim restrições, a IPVO tem feito esse esforço desde o início da pandemia para levar a palavra de Deus até a sua casa. Portanto, meu querido, não negligencie essa bênção, ok? Participe, interaja, ore, leia a palavra de Deus, cante os louvores, porque isso é refrigério para a nossa alma, amém? 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo, ou seja, ao cume do Carmelo, e encurvado por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel, aproximadamente 30 quilômetros. Irmãos, o tempo do profeta Elias iniciou-se no capítulo 17 do livro de Reis. Você pode ver aí. Elias foi um homem que apareceu literalmente do nada. Ele é um profeta que não tem nenhuma genealogia escrita na Bíblia. E normalmente os profetas têm filho de fulano, filho de ciclano. Mas Elias, irmãos, ele aparece como um João ninguém, como uma pessoa que não tem pedigree, nem sacerdotal, nem profética. A única coisa que o texto fala é que Elias era o tesbita dos moradores de Gileade, capítulo 17, versículo 1, só isso. Não fala o nome do seu pai, não fala do nome da sua mãe, não fala no nome dos seus ancestrais. Por quê? Porque ele não era um homem da estirpe, da casta, nem sacerdotal e nem da casta dos profetas. Deus levantou esse homem numa época de crise terrível. Deus havia decretado que por 3 anos não choveria sobre a terra. Por causa de quê, pastor? Por causa do pecado. A crise no tempo de Elias tem nome e endereço. A crise no tempo de Elias foi por causa do pecado. Do pecado de quem? Dos governantes. A gente sabe que Deus levanta o grande profeta Elias, porque Acabe, um rei fraco, frouxo, sem autoridade, se casa, irmãos, com uma mulher vil, maligna, idólatra, e que por causa disso leva tanto o seu marido como toda a nação a sucumbir a uma rude, vil e grotesca idolatria. A sua mulher tem nome, e ela é uma mulher tão cruel, irmãos, e foi o símbolo tão maligno da idolatria e do pecado, que seu nome, como uma metáfora, é citado lá no Novo Testamento, numa das cartas de João às 7 igrejas do Apocalipse. Tenho contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que leva os meus filhos a pecar contra mim. Veja, querido, que por causa disso, de um casamento arranjado e de uma mulher autoritária, vil, maligna e idólatra, toda a nação sucumbiu à idolatria e ao pecado. E como juízo de Deus, por causa do pecado da nação, a Bíblia diz que Deus cerrou os céus e não deu mais chuva na terra,
por 3 anos. Agora você imagina que por 3 anos sem chuva, a crise de fome que se abateu. Tanto é verdade, irmãos, que no capítulo 17, no início do ministério de Elias, o próprio Deus sustenta o seu profeta no deserto. Deus manda Elias sair da região de Israel e ele vai para uma outra região, sendo sustentado por corvos. Olha que coisa gloriosa, que de manhã e à noite trazem alimento no bico, para que pudesse sustentar o seu profeta, e ele beber da água do ribeirão Querite, mas o texto diz que até essa água secou. E depois Deus manda Elias ir para Sarepta, ser sustentado por uma viúva pobre. Lembra do texto? Crise tremenda, irmãos, seca tremenda, período tremendo de crise, 3 anos. E Deus então, irmãos, levanta o profeta Elias, o campeão de Israel. Aquele, irmãos, que Deus levantou, um João ninguém. E de repente esse homem chega diante de Acabe no palácio, ergue o seu dedo contra o rei, e ele denuncia o seu pecado. A Bíblia diz, irmãos, que Acabe perseguiu ferozmente Elias, ao ponto de Elias ter que se esconder de Acabe, porque todo o seu séquito de cupinchas e comparsas perseguiam duramente Elias. Ó perturbador de Israel, que fazes aqui? Elias olha para Acabe e diz: não me chame de perturbador de Israel, porque quem está perturbando Israel és tu. Um homem destemido, um homem corajoso, um homem querido que não veio de pedigree nenhum, mas que Deus o levantou como um homem de Deus numa época de crise, de pecado nacional, onde a nação inteira sofreu por causa do pecado da idolatria. Não sei não, viu, irmãos, se tem certa semelhança com hoje. Não sei não. Eu não sou desses profetas que costumam dizer que uma coisa é por causa de outra coisa. Mas aqui é, porque a Bíblia diz que a seca veio por causa da maldade do povo, por causa da idolatria do povo, e porque o povo sucumbiu a uma mulher tirana, vil e idólatra. E pior ainda, o povo engoliu essa mulher. E de repente, irmãos, o profeta Elias se levanta como aquele grande bastião da fé, o guardador da boa doutrina e da palavra de Deus. Se enfrenta destemidamente, irmãos, 450 profetas, que o próprio Acabe, a própria Jezabel sustentava com o dinheiro público, profetas de Baal. Baal, irmãos, era uma divindade cananeia, cruel, vil, que até sacrifícios humanos se faziam a essa entidade. Idólatra, demoníaca. E o texto diz, irmãos, que Acabe e Jezabel sustentavam um séquito de 450 profetas desse falso Deus. Acabe paga esses homens para profetizarem aquilo que eles querem ouvir. A Bíblia diz que Elias, irmãos, desafiou os 400 profetas de Baal, dizendo o seguinte: nós vamos orar, e quem responder, esse é Deus. Vocês conhecem o texto? A Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram orando, e Elias deu para eles a oportunidade de eles primeiro orarem. O texto diz que eles ficaram o dia inteiro, quase o dia inteiro orando, se lancetando, se ferindo, pedindo, clamando a intervenção de Baal. E o que aconteceu? Nada. E Elias então caçoa. Se fosse nos dias de hoje, dava uma tiradinha neles, né? Fala assim: olha, grita mais alto, talvez Baal esteja dormindo, talvez ele não tenha ouvido, então grita mais alto. O texto diz, irmãos, que no fim do dia eles já estavam exaustos e nenhuma resposta aconteceu.
E aí foi a hora de Elias orar para saber quem era o verdadeiro Deus. Irmãos, Elias fez uma oração simples, não tem uma linha essa oração. A única coisa que ele faz é preparar um altar de pedras e derramar muita água. Para quê? Para comprovar que Deus é poderoso mesmo. E ele encheu o altar de água, de muitas medidas de água, e fez uma oração simples, dizendo o seguinte: Senhor, se Tu és Deus mesmo, mostra a Tua glória a esse povo, descendo fogo do céu. Só isso. A Bíblia diz, irmãos, que quando Elias terminou de orar, caiu fogo do céu, mas de uma forma tão brutal, tão maravilhosa, que lambeu as pedras, secou a água, e o altar ficou sequinho de tanto fogo que caiu em resposta à oração de Elias. E aí Elias olha para o povo e diz assim: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão dar ouvidos aos ídolos e ouvidos a Deus? Até quando vocês vão andar desse jeito? E aí o povo, irmãos, gritou em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Interessante, irmãos, que Elias orava e Deus respondia. Elias orava e a intervenção de Deus era quase que na mesma hora. Mas o interessante, irmãos, que nós chegamos então ao versículo que nós estamos, mas isso agora não ocorre. A Bíblia diz no versículo 41 que Elias sobe ao cume do Monte Carmelo, que eu tive a grata alegria de subir a primeira vez que eu estive na viagem a Israel. E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Deus e ora por chuva, mas nada acontece. Parece uma ironia, irmãos, porque há poucos minutos atrás ele faz uma oração pequena, uma só, diante de um público imenso e de 450 profetas. Desculpa, tem um detalhe no texto lá atrás que eu esqueci: ele matou todos os 450. Ele exerceu juízo de morte e matou todos os profetas, aliás, os falsos, né? Mas interessante, irmãos, que agora Elias ora e o campeão de Israel não é ouvido. A Bíblia diz que ele sobe no monte, se ajoelha, pode ver no texto, ele se inclina diante do Senhor e pede por chuva, e quando ele termina de orar, o que acontece? Está aí no texto, nada. E o interessante, irmãos, que isso, versículo 43, por 7 vezes. Você imagina, querido, que um homem acostumado a ver o poder de Deus de forma tão real e rápida, ele agora enfrenta um Deus oculto, um Deus que parece que não age, um Deus que parece que não responde às orações, um Deus que agora se mantém silente. E isso, irmãos, por 7 vezes ele obtém a mesma resposta do seu moço: não há nada. Eu não sei se você já experimentou períodos assim na sua vida. A gente ora e parece que não acontece nada. A gente clama e parece que Deus está oculto, silente, não tem resposta, e a situação permanece a mesma. O interessante, irmãos, é que talvez você mesmo já tenha experimentado essa realidade. A sensação do ocultamento de Deus, a sensação de que parece que Deus não age, não responde, e às vezes o tempo, a penúria que estamos passando, talvez se prolongue muito, e vem a nossa pergunta: onde está Deus que não age? Quando a gente olha, por exemplo, a história de Israel, a gente vê que períodos como esse acometeram a nação. Por exemplo, Israel ficou 400 anos, meu pastor, escravo no Egito. E dentro desse período, irmãos, de 400 anos, nenhuma palavra de Deus, nenhuma intervenção do Senhor. Você está achando que o Covid está durando muito?
A nação de Israel, irmãos, experimentou, além desse período de ocultamento de Deus, 450 anos interbíblicos. Os irmãos já sabem disso. Entre o Velho Testamento, o profeta Malaquias, e o Novo Testamento com o profeta João Batista, não foi assim da noite para o dia, não, irmãos. Foram 450 anos. Sabe o que é isso? Que quando Malaquias fechou seus olhos, o último grande profeta do Velho Testamento, a boca de Deus no Velho Testamento, até o aparecimento de João Batista, foram 450 anos, ó. Silêncio. Deus parecia oculto, Deus não se manifesta. Meu Deus, eu oro e nada acontece. Alguns grandes homens de Deus, irmãos, da Bíblia, experimentaram isso. Você sabe quem experimentou isso, meu pastor? Davi. Se você ler, por exemplo, os Salmos 10, não precisa ir lá não, depois você vai, e o Salmo 13 de Davi, você vai ver essa experiência, esse sentimento de Davi, dizendo o seguinte: Senhor, por que te conservas longe? Por que te escondes de mim na hora da tribulação? Se você, por exemplo, olhar o Salmo 13, você vai ler assim, quer ver? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permanecer oculto? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando ocultará de mim, olha o Salmo 13, o teu rosto? Até quando a tua mão permanecerá encolhida? Ouve-me, ó Deus. Período de ocultamento, irmãos, onde a gente ora e parece que não acontece nada. Isso aconteceu com Elias. O que fazer quando Deus parece não agir? Tem muita gente que abandona Deus, tem muita gente que abandona a fé, tem muita gente que descrê no Deus da Bíblia, porque está passando por um período de angústia e parece que não tem resposta. Parece que Deus se mantém longe, distante, silente, oculto. E muitas vezes, irmãos, nós desanimamos e nem queremos mais orar, porque o que vem no nosso coração é o seguinte: eu não vou orar mais não, sabe por quê? Eu já estou orando há tanto tempo e não acontece nada. Cá para nós. Seja honesto, isso não já aconteceu algumas vezes com vocês? Mas, irmãos, eu quero ser breve. O que fazer, irmãos, quando Deus parece não agir? O que fazer quando persiste uma situação de angústia e essa situação muitas vezes não tem mudança aparente? O que Elias, o campeão de Israel, ensina a mim e a você, de repente que está aí em casa participando do nosso culto, a fazer quando Deus parece que não ouve, quando o teto é de bronze, né? Existe um livro com esse título. Quando o teto é de bronze e parece que a nossa oração não alcança os ouvidos do Senhor dos exércitos. Vamos nos voltar ao texto. Versículo 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Mas o interessante, irmãos, que esse ruído de abundante chuva, o texto diz que o céu estava e continuava absolutamente o quê? Azul. Porque daqui a pouco você vê que Elias ora, e quando ele manda o menino olhar se no horizonte tem alguma coisa, ele responde dizendo o quê? Nada. Aí eu pergunto, irmãos, que ruído é esse? Não é um ruído real. O céu estava azul, não tinha uma nuvem. Que ruído é esse que Elias chega diante do rei e diz assim: olha, eu já ouço o ruído de abundante chuva. Pastor, o que nós devemos fazer quando Deus parece oculto, quando Deus não age? Em primeiro lugar, quando Deus, irmãos, parece não agir, nós precisamos viver pela promessa de Deus. Se você olhar no capítulo 18, no versículo 1 do capítulo 18, você vai ver, meu pastor, que tinha uma promessa de Deus para Elias. Qual era a promessa?
daqui a 3 anos eu darei chuva. Tinha uma promessa. E no período, irmãos, da dificuldade, sabe o que é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a viver não por aquilo que a gente vê, mas nós precisamos aprender a viver por aquilo que a gente crê. E aquilo que a gente crê, irmãos, eu costumo chamar do ruído da alma. A fé na promessa é o ruído da alma, que mesmo que tudo não esteja do jeito que a gente quer, mesmo que tudo esteja desarrumado e desarranjado às nossas vistas, nós temos uma promessa, irmãos, gloriosa de Cristo, de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E essa fé, irmãos, na promessa de Deus, é o ruído que ecoa na nossa alma. Veja que foi isso que Elias disse para Acabe: come, sobe e bebe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Oh, glória a Deus, amém, irmãos? Qual foi o lema da reforma protestante? Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Portanto, querido, quando Deus parece não agir, nós precisamos novamente exercitar a nossa fé, não no visível, mas no invisível, irmãos. O que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, definindo a fé? Nós precisamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 11, irmãos, define muito bem a fé. Ele diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Não é de fatos que se veem, é de fatos que não se veem. Por isso, irmãos, quando Deus parece não agir, exercite a sua fé no invisível. E o invisível é muito visível, porque ele tem como fundamento a promessa de Deus. Deus tem uma promessa para mim e para você, e Ele vai cumprir essa promessa no tempo oportuno dEle. Viva por meio dela, amém? Coisa gloriosa, irmãos. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, irmãos, olha que coisa interessante que aconteceu. Versículo 42 e 43. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: o quê? Vamos ler juntos? Não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Irmãos, interessante que Elias era um homem de oração. Elias orou pela viúva, Elias orou pela nação, Elias orou por ele mesmo naquela caverna. Elias, irmãos, era um homem que tudo ele tributava a Deus em oração, e aqui não foi diferente. A Bíblia diz que ele se ajoelha no cume do Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele se humilha diante de Deus, encurvado, sobre a terra, e ele orou. E o interessante, irmãos, que a oração de Elias é uma oração insistente, persistente. Por quê? Porque o texto diz que ele ora a primeira vez e ele tinha esperança, creio eu, que a nuvem já se formaria de prima. Por quê? Porque o fogo desceu do céu de prima. É aquela velha história: se Deus respondeu na primeira, certamente Ele vai responder agora na primeira. Só, irmãos, que quando Elias, cheio de esperança, manda o moço olhar em direção de onde as nuvens vinham trazer chuva para Israel, o menino chega e diz assim: Elias, não há nada. E eu acho bonito no texto, irmão, sabe por quê? Porque enquanto não apareceu alguma coisa, ele não parou de orar. E isso, irmãos, traz para nós um ensino muito bonito sobre o que fazer quando Deus parece não agir. Pastor, o que eu faço então? Em primeiro lugar, viva pela promessa de Deus. Não espere ver para crer, creia para ver, amém? É o contrário. Creia quando tudo de repente parece nebuloso, creia, porque é essa fé que Deus coroa de graça.
É essa fé que Deus espera do seu povo, não a fé no palpável, no visível, mas a fé na promessa gloriosa, invisível, mas real, que vai se cumprir um dia na minha vida, na sua vida e em todo o universo. Mas em segundo lugar, irmãos, quando Deus parece não agir, nós precisamos perseverar em oração, mesmo não vendo mudanças aparentes. Foi o que Elias fez. De repente nada acontece. Elias não desanima. De repente, querido, nenhuma nuvenzinha aparece. Mas Elias se humilha, se inclina, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes for necessário, até que a promessa de Deus se cumpra. Sabe o que é isso, irmãos? Perseverança. Jesus chega a dizer que é na perseverança que vós ganhareis as vossas almas. A perseverança, irmãos, é a têmpera do cristão não desistir. A perseverança é a têmpera do cristão confiar no braço mais poderoso que o dele, um braço que pode acudi-lo, um braço que pode dar a ele esperança em momentos difíceis. O Senhor é um alto refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, diz o salmista. A perseverança, irmãos, é aquela têmpera de você não desistir a despeito de todas as circunstâncias ao redor, dizer desista, desista, mas você não desiste porque você crê num Deus poderoso, que pode mudar a história e a situação num piscar de olhos, amém? Deus pode fazer isso, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, estou me lembrando aqui daquela mulher cananeia, meu pastor, em Mateus 15, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando para os lados de Tiro e Sidom, ou seja, uma região gentia, e a Bíblia diz que quando Jesus então caminhava naquela região, veio uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher gentia, clamando, porque a filha dela estava horrivelmente, o quê? Endemoniada. Tinha na menina um ninho, né? A palavra endemoniada significa isso, um ninho de demônios naquela menina. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali, ela começou a clamar desesperadamente por Jesus: Senhor, tem compaixão de mim. O interessante, irmãos, que o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra, se fez silente. Engraçado, é difícil a gente pensar num Jesus assim, não é? A gente sempre pensa num Jesus assim, o sujeito fala, ele... Lembra de Pedro? Eu preguei aqui, quando Pedro tirou o pé do barco, lembra? Ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, o que ele faz? Senhor, salva-me! Sabe o que o texto diz? E prontamente, pode ler lá, e prontamente Jesus estendeu a mão. Engraçado, aqui não. Pode ler lá depois, te dou até o endereço. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. A Bíblia diz que a mulher começou a clamar após Jesus, e o texto diz claramente: ele não lhe respondeu palavra. Em outras palavras, ele... Por quê? Primeiro, ele estava numa região gentia. Segundo, ele queria testar se aquela mulher realmente era uma mulher perseverante em clamar a ele. E para piorar a situação, irmãos, Jesus não a respondeu, os discípulos a despediram. Os discípulos disseram assim: mestre, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. E terceiro, ela sofreu uma rejeição da parte do próprio Jesus, quando ele responde: não é bom tirar o pão dos filhos e julgar para os cachorrinhos. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, irmãos, essa mulher experimentou o silêncio, experimentou a rejeição e experimentou o desprezo, aparentemente vindo dos lábios do próprio Jesus. Já pensou Jesus virar para você e falar assim: olha, eu não vim para você? O que você faria?
eu acho que eu sei o que eu faria se ele dissesse isso para mim. Ah, não veio não? Então o senhor fica aí com quem que o senhor veio e vai em paz. O ser humano é assim, irmãos. O ser humano é orgulhoso. O ser humano é vaidoso. O ser humano é cheio de respeitos próprios, né? Mas esse texto, irmãos, ele é tão lindo, mas tão lindo, que essa mulher foi rejeitada pelo silêncio, ela foi rejeitada pelos discípulos, ela foi rejeitada por Jesus, mas o texto diz que, embora tudo isso acontecendo, ela continuou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ela e olha para os discípulos e fala assim: estão vendo? Nem em Israel eu vi fé como essa mulher. Vá, filha, tua filha foi curada. Pastor, o que Jesus, desculpa, o que Jesus queria com essa mulher? Por que Jesus infringiu a essa mulher essa dura prova? Por que ele experimentou essa mulher desse jeito? Para mostrar a mim e a você, irmãos, a têmpera perseverante da nossa fé, quando tudo diz não. E a despeito de tudo isso, você continuar. Elias fez isso. Olha lá, vê se tem alguma coisa. Nada. Olha de novo, vê se tem alguma coisa. Nada. Torna a olhar. Eu acho que aquele moço falou assim: meu filho, já deu. Ou não? Grande lição, irmãos. Grande lição para mim e para você. Quando Deus parece não agir, quando os céus são de bronze, quando a chuva serôdia que molha a nossa alma não vem, quando as respostas não aparecem, irmãos, sabe o que a Bíblia nos ensina? Ore com perseverança. Debruce-se diante de Deus em oração. Persevere nessa oração, mesmo que você não tenha mudanças aparentes ocorrendo debaixo dos seus olhos, mas ore. Sabe por quê? Porque é isso que Deus espera de mim e de você, de uma fé genuína. Amém? Em último lugar, versículo 44. A sétima vez, olha que coisa gloriosa. Eis que se levanta do mar, a sétima vez disse, o jovem, né? Eu acho que o jovem já estava cansado de tanto subir morro, descer morro. Na sétima vez ele veio com um negócio bom, pastor. Quer dizer, mais ou menos bom. Porque se fosse para mim e para você, você vai ver que nós não ia ficar satisfeito nem um pouco com esse negócio. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em terceiro lugar, irmãos, quando Deus parece não agir, nós precisamos enxergar o mover de Deus nas pequenas coisas e até inesperadas. Veja, querido, que a notícia que o jovem traz, para mim, seria desanimadora, e para você também. O que valeria uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão do homem? A minha mão é pequenininha, né? O que valeria uma nuvem desse tamanhozinho para 3 anos de seca? A gente que trabalha na terra, entende um pouco de terra, a gente sabe, irmãos, que para uma terra seca, de um período de estiagem muito grande, tem que ter chuva. E tem que ter o quê? Muita chuva. Porque a capacidade de campo, isso o nosso Juninho ali não está aqui, mas ele iria compartilhar comigo. A capacidade de campo de um solo é a capacidade que o solo tem de suportar o nível máximo de água, sem a água escorrer. A capacidade que ele tem de absorver a água. A gente sabe, irmãos, que quando fica muito tempo sem chover, a capacidade de campo de um solo aumenta muito, ou seja, tem que ter muita água para encharcar aquele solo. Mas veja, irmãos, que coisa irônica, e a palavra de Deus é maravilhosamente irônica, irmãos. Quando o moço volta da 7ª vez que Elias ora, ele diz assim: Elias, vem aí uma nuvem. Aí Elias deve ter perguntado: e aí, como é que é essa nuvem? É do tamanho da palma da mão do Senhor, profeta Elias.
Certamente, irmãos, esse tipo de resposta eu não quero, né? Certamente esse tipo de mover de Deus eu não quero. Por quê? Porque, irmãos, eu não sei se vocês são iguais a mim, mas muitas vezes eu só quero ver o grandioso, o espetacular, o portentoso, aquela coisa assim, entendeu? Que salta aos olhos e o negócio vira assim um poder magnífico. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz que aparece lá no horizonte uma nuvem tão ínfima que de repente não dá nem para você ver de novo. Era a hora de Elias virar para o seu moço e falar assim: deixa eu continuar orando, porque não adiantou não, esse negócio aí não vai dar conta não. Mas, irmãos, Elias não faz isso. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a enxergar o mover de Deus não apenas nas coisas grandiosas, mas sobretudo nas coisas pequenas. Em outras palavras, sabe o que Elias disse? Essa nuvem pequena para mim serve, porque através dela Deus vai operar o portentoso e o grande. Amém? Tem muita gente, irmãos, que tem os olhos fechados numa época de pandemia para as coisas boas que Deus tem feito. Somos levados pela mídia falsa, mentirosa, inescrupulosa, dando notícias e fake news só de coisas ruins. E muitas vezes nós que somos cristãos, eu falo para você que está em casa também, fica temeroso com tudo e com todos. Sabe por quê? Porque nós não temos capacidade de enxergar as coisas que Deus tem feito num momento de grande dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente só olha para as grandes dificuldades. Elias, irmãos, nos ensina uma grande lição, uma maravilhosa lição. Muitas vezes Deus age através das coisas pequenas, dos moveres pequenos, e esses moveres pequenos, se aguados, se jorrados pela nossa oração e pela nossa fé, essas coisas pequenas crescem e se tornam numa grande chuva. Quando Deus parece não agir, querido, nós precisamos reaprender a enxergar o mover de Deus, não aquilo no portentoso que você espera, mas nas pequenas coisas bonitas que Deus às vezes tem feito do seu lado, em você, com você. Mas a gente não enxerga. Sabe por quê? Porque nós queremos somente o grandioso. Sabe o que eu estou me lembrando, irmãos? A parábola de Jesus do grão de mostarda, não é isso? O que Jesus compara o reino de Deus? É uma semente de mostarda. E o interessante é que lá em Marcos, né, e também em Mateus, ele diz assim: porque dentre as sementes é a menor de todas elas. Sabe o que é isso, irmãos? Ninguém olha, ninguém nota. Nós não temos a capacidade, irmãos, de perceber muitas vezes esse mover de Deus em coisas pequenas, mas que manifestam o mesmo poder nas coisas grandes. Parece que os nossos olhos, irmãos, estão cegados só para o portentoso e para o glorioso, e nós não conseguimos enxergar, irmãos, quanto nós temos sido abençoados por Deus. Jesus diz que uma vez semeada essa semente, ela cresce e ela se torna o quê? A maior. Veja se não é verdade que Jesus ensinou os seus discípulos a enxergar a sua providência nas pequenas coisas. Você quer ver uma outra coisa? Logo em seguida da semente do grão de mostarda, vem a semente, vem a parábola do fermento. Jesus compara o reino de Deus a um fermento. A Mari é exímia fazedora de bolo, né? A Mari faz bolos maravilhosos, pela fé, né, Mari? Toda mulher que faz bolos, né? A Sandra também me parece uma mulher que tem uma mão boa para bolo. E ó, você que está em casa, o Alex ali está dizendo assim, ó, é boa de bolo. E a gente sabe, irmãos, que quando alguém faz um bolo, a menor de todas as porções que você põe numa massa de bolo é o quê? É o fermento, né, Sandra? O fermento é um pitaquinho. O fermento é uma coisinha assim, miúda. Mas se você não põe o fermento, o que vai acontecer com o bolo?
né, Ângela? Não cresce. E aí Jesus, irmãos, mais uma vez ensina para nós uma lição que o homem moderno está esquecendo: a valorizar o mover de Deus naquilo que é pequeno, porque o que é pequeno é que faz o milagre acontecer. Porque se você julgar um pouquinho de fermento, Jesus diz que esse fermento leveda toda a massa. Olha, irmãos, a figura de Jesus. Em outras palavras, o fermento pequeno, ele toma todos os espaços, e tomando esses espaços, vem o milagre aos nossos olhos. Mas não se esqueça, ele começou aonde? Tem tanta gente querendo nuvem grande de chuva para cair muita água, e Deus todo dia está mandando nuvem pequena e você não está enxergando. É ou não é? Jesus, irmãos, eu vou terminar, nos ensinou isso. Meu Deus, quando Jesus ensinou os seus discípulos a providência de Deus, ele não ensinou a providência de Deus nas grandes coisas. Pode ler a Bíblia, irmãos, pode ler o Sermão do Monte. Quando Jesus ensinou a doce providência diária e cotidiana do nosso Deus sobre nós, sabe o que ele usou, pastor? As coisas pequenas. Você quer ver? Olhai os lírios do campo. É bonito, não é, irmãos? Olhai as aves do céu. Elas não trabalham, eles não fiam, contudo, Deus os vestiu de uma glória maior do que Salomão. Aí ele vira para os seus discípulos, mostrando que ele não quer falar de lírio do campo e nem de ave do céu. Ele vira para os discípulos assim: quanto mais vós valeis muito mais do que um pardal ou do que um lírio, nosso Pai não cuida de vocês? Portanto, meu amado, não foi através de um grande peixe que Jonas se compadeceu de Nínive, foi através de um verme numa planta, tá bom? Não foi aquele grande peixe que mudou a visão do profeta Fujão, mas foi um vermezinho pequeno que o próprio Deus colocou para comer a planta, que ensinou a Jonas a misericórdia e a graça de Deus até com aqueles que não merecem. Mas não foi o peixe, foi o verme. Sabe por quê? Mover de Deus nas pequenas coisas. Amém, meu irmão? Então, querido, eu quero encerrar com essa palavra para o seu coração e para você que está em casa. Vivemos um período de estiagem, e eu espero que não seja de 3 anos, viu? Eu espero. Mas se for, o que nós devemos fazer, pastor? Primeiro, não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Amém? Viva pela fé, e a fé na promessa de Cristo. Amém? Desenvolva o ruído da alma, esse barulho que está lá dentro do nosso peito e que fala para a gente todos os dias: creia, pode crer, eu sou fiel, pode crer, eu sou fiel, existe uma promessa, eu vou cumprir. Oh, coisa gloriosa, amém? Segundo, persevere em oração, mesmo que aquilo que você queira que aconteça, por enquanto não está acontecendo, mas persevere em oração. Dobre o seu joelho, ore, 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 ore. Jesus diz: batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Claro, às vezes recebe e encontra não o que pede, mas coisa muito melhor, porque Deus tem coisa muito melhor para nós, muitas vezes para a nossa oração egoísta. E em último lugar, querido, aprenda, viu, como Elias, aprenda a enxergar o mover de Deus
nas pequenas coisas cotidianas da vida, nos gestos de amor, nos gestos de bondade, na providência maravilhosa de Deus, que cuida de mim e de você todos os dias da nossa vida. E aí sabe o que acontece, irmãos? Deixa eu voltar aqui e terminar. Olha o versículo de número 45. Olha o que diz o texto. E aí eu termino. Dentro em pouco, guarda essa palavra. Dentro em pouco. Guarda essa palavra do verso 45. Dentre em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Abe subiu no carro e foi para Jezreel. Em outras palavras, sabe por que vale a pena você viver pela promessa, perseverar em oração e aprender a ter um espírito grato pelas pequenas coisas maravilhosas que Deus faz na sua vida? Porque um dia a chuva vai cair. Vai. E quando essa chuva cair, eu quero estar lá para me molhar. E você? Foi o que Elias fez. Elias, irmãos, saiu em desabalada carreira na chuva, correu 30 quilômetros na chuva, no milagre. Eu quero experimentar. Você também? Então não se esqueça de Elias, porque certamente a chuva vai cair, e eu e você que está em casa, nós queremos estar juntos para nos deixar molhar nessas águas maravilhosas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Obrigado, viu, irmãos? Amém. Quero convidar você a vir nas quintas-feiras. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Palavra boa para a gente compreender o que Cristo já nos deu, para a gente enfrentar as dificuldades e as agruras dessa vida. Então você é nosso convidado. Enquanto as igrejas permanecerem abertas pelo decreto da prefeitura, a IPVO estará aberta. Amém? Estará aberta. Aberta. Agora, se sair um outro decreto, né, Vanessa? Fechando as igrejas, aí a gente vai fazer igual no exército, viu? Última forma. Aí nós vamos voltar, viu, Vanessa? O louvor, aquele negócio nosso, plano A. Aí a gente vai gravar os cultos de novo, o louvor vem, a gente faz o culto, manda para o povo, e não tem problema, irmãos. A palavra de Deus vai ser proclamada. Mas enquanto nós tivermos essa bênção, nós estaremos aqui para juntos esperarmos pela chuva. Amém? Mas ela vai chegar. Ela vai chegar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa e juntos compreendermos verdades tão lindas da Tua palavra. Vida e espírito para nós, como disse Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque vivemos num mundo onde constantemente somos assaltados por adversidades, lutas e problemas. Mas a semelhante, Senhor, da Tua palavra e de Elias, nós perseveramos no Senhor. Cremos no Teu milagre, porque cremos na Tua promessa, que nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, porque conseguimos ver tantas coisas, tantos gestos de bondade do Senhor para conosco, que nós não poderíamos nem enumerá-los sem nós falharmos contigo. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas Tuas intervenções tão doces, tão graciosas, às vezes tão que a gente não percebe, né? Imperceptíveis, muitas vezes por causa da dureza do nosso coração, do nosso orgulho, da nossa arrogância, porque muitas vezes queremos ver o portentoso, o glorioso, o grande, e o Senhor age no pequeno, naquilo que muitas vezes o nosso coração endurecido não percebe. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, o mover do Senhor, nas coisas
cotidianas da nossa vida, e assim o Senhor encheu o nosso coração de paz, de gratidão, e possamos compreender que o Senhor continua sendo um Deus providente, que em meio às dificuldades tem cuidado do teu povo, tem amado o teu povo, tem amparado o teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e isso é uma glória, é o tesouro mais precioso que temos. Ajuda-nos a viver por isso. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.